Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vou falar um pouco sobre as leituras que realizei em janeiro de 2021. Leituras recreativas. Aqui eu não trago as minhas leituras relacionadas ao material acadêmico, a estudos, mas só leituras recreativas, que eu chamo de recreativas, que são romances, livros, ficção científica e quadrinhos, que eu gosto muito. Então vou compartilhar um pouco com vocês. Eu fiz uma pequena meta de leitura esse ano. Talvez no próximo vídeo eu fale um pouco sobre essa meta de leitura, os livros que eu pretendo ler, mas uma meta bem tranquila, assim, que não vai exigir, porque muitas vezes a gente faz uma meta de leitura ou metas relacionadas a qualquer coisa e são inalcançáveis. Então eu procurei deixar bem simples, tentando chegar, concluir essas leituras mesmo. Mas sem maiores delongas, né? Peço já que você deixe aí o seu like, seu comentário, deixe também se você tem alguma meta de leitura, quais foram as suas leituras realizadas agora em janeiro. E compartilhe o vídeo se gostar, deixe seu comentário. Então vamos começar. Eu procurei trazer um pouco de vários estilos de literatura, né? Então literatura nacional, literatura estrangeira, ficção científica, clássicos, dentro da minha meta de leitura. E começando então é, por uma literatura nacional, eu li Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade. Né? É, eu achei uma leitura um tanto quanto difícil, e eu acredito que é em relação à ambientação. Né? Eu precisaria estar um pouco mais ambientado com o estilo literário do Mário de Andrade e com o ambiente no qual ele está escrevendo, na sua época, no seu contexto. Mas é um material interessante, um material bom. Algumas desses escritos me trouxeram algumas reflexões, outros não, outros me passou assim sem me tocar de alguma maneira. E eu acho que é em decorrência disso, de um afastamento que existe entre a minha percepção da realidade sobre a qual ele está escrevendo. Mas de forma geral, eu gostei, é um bom livrinho, um livrinho fino, né? Se tratando ainda de poemas, né? É uma leitura muito fácil de você realizar. Deixa eu deixar aqui do lado. Outro livro que eu li é do Lourenço Mutarelli, Nada Me Faltará. Então, esse livro, Lourenço Mutarelli, eu estou lendo o material dele. Eu tive contato, acho que já falei em algum outro vídeo, há pouco tempo com esse. Porque ele é quadrinista e posteriormente tornou-se escritor. Então, eu estou lendo sua obra, o máximo de material que eu consigo, tanto de quadrinhos quanto de literatura e também as filmagens, o que houve de filmagem sobre a obra dele, né? O Cheiro do Ralo, por exemplo, é um dos filmes da obra do Lourenço Mutarelli, um autor que eu gosto muito, gosto da forma dele escrever, uma forma crua, dura, complexa, meio maluca às vezes, eu diria que na maioria das vezes, e eu gosto desse tipo de literatura porque ele choca, né? É uma literatura que te chacoalha um pouco, bastante eu diria. Então, Lourenço Mutarelli. Talvez façamos um programa só sobre Lourenço Mutarelli, mas me precisarei de tempo para isso. Bom, a partir de agora é apenas a sessão de quadrinhos. Então, literatura foram esses dois em fevereiro e quadrinhos agora tem uma sequência muito bacana. Então, Tex Willer, né? Então eu fechei aqui um arco, né? E comecei e terminei um outro arco desse material do Tex Willer. Então eu li Sierra Madre, Sierra Madre, que fecha um arco. E aí começa o outro arco do Tex Willer com a Dama de Pinkerton. Aqui vai aparecer o Mephisto. Para quem conhece Tex, né? O Tex é um quadrinho que eu leio desde a minha infância.
né? Parei um tempo, me desfiz da coleção que eu tinha e agora, há um tempo atrás, eu voltei a comprar e eu estou comprando mais as edições especiais de Tex gigantes e outras edições especiais, não a mensal, mas estou comprando a mensal da Tex Willer, que é um recorte da história de Tex que se passa na sua juventude, né? Boas histórias, bons desenhistas, estou gostando bastante até agora. A Conspiração, então é a continuação daquele da Dama de Pinkerton, que vai tratar sobre um atentado a Lincoln, né? Na verdade, a linha que segue é sobre isso. E aqui tem especificamente o título é esse, né? Atentado a Lincoln, o presidente dos Estados Unidos. E, por fim, a última que encerra esse arco, a Armadilha de Mephisto. Muito bem. Esses de Tex Willer. O próximo quadrinho que eu terminei foi esse, Nomes. Um quadrinho bom. No começo eu fiquei com um pouco de dificuldade para ler. Eu acho que no começo ele ficou um pouquinho amarrado, mas depois ele se desenvolveu bem. Uma história interessante, uma história ok. Bastante cenas de violência, um quadrinho adulto. E traz uma história bem amarradinha, bem interessante. Não é algo assim que nossa, guarda, nossa, que fantástico, mas é uma boa história, um bom entretenimento, boa leitura. Outra leitura rápida, historinha aqui, A Máscara da Morte Branca, vai contar a história de uma mulher, uma judia, então conta essa história dela que vem para o Brasil fugindo da Inquisição. Essa história é baseada em uma história real, né? Então aqui no começo, né, da história tem uma pequena explicação, né? Acusada de judaísmo, a cristã Nova Branca Dias foi presa, torturada e julgada pelo Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. Sua sentença, proferida em 12 de setembro de 1543, a condenava à abjuração pública, 2 anos de prisão e uso de um traje penitencial que a identificava como sangue infecto, sua herança hebraica. Portadores desse traje eram evitados como se evita a peste. A Inquisição determinou que, após deixar o cárcere, Branca Dias jamais poderia sair de Portugal. Contrariando a ordem, ela fugiu ao encontro de Diogo Fernandes Santiago, seu marido, em Pernambuco. Com ele teve diversos filhos e se tornou a primeira professora de meninas do Brasil. Viveram felizes por muitos anos, mas sempre temendo o retorno da Inquisição. Até quando haverá de durar a paz? Então aqui uma pequena fantasia sobre a história e baseada também em algumas lendas sobre esta personagem. É uma história curta, mas que vale por apresentar essa personagem que eu desconhecia, né? É uma literatura nacional, também autopublicação, então vale a pena por apresentar essa personagem, por apresentar um pouco também dessa mitologia criada a partir dela. Outra revista lida, né, nesse período aí de janeiro foi a Tex Gigante, né, Tex o Implacável, uma história muito boa, uma história fantástica e desenhos também de igual magnitude, né? Os desenhos aqui são espetaculares e isso obviamente se dá por causa dos dois que trabalham nesse material, um material que levou muito tempo para ser escrito, que é o Mauro Bozinelli e o Cláudio Villa, os desenhos de Cláudio Villa e o roteiro de Mauro Bozinelli. Então, desenhos espetaculares e a história muito boa também, proporcionou bastante divertimento. E terminei de ler o primeiro volume de Recado a Adolf, um mangá muito, muito interessante do Osamu Tezuka, que vai retratar um pouco o ambiente pré-Segunda Guerra Mundial, no Japão, na Alemanha,
criando um vínculo aí através de uma história, que é uma história que, na verdade, existe uma controvérsia com relação a aquilo que é tratado na história, sobre um segredo, né? Eu já li isso numa bibliografia de Hitler. Há uma profunda dúvida, né? Uma profunda especulação sobre a origem do Adolf Hitler, e nessa história vai tratar um pouco sobre isso. É o primeiro volume. Agora, em fevereiro, estou lendo a segunda parte. Vamos ver se eu consigo dar conta das minhas leituras de fevereiro. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre elas, e elas em fevereiro estão um pouco mais robustas. Eu continuo lendo, e esse material ele vai transpassar por vários meses as benevolentes. Então, fora aquela leitura que eu tenho programada por mês, então eu coloco no meu cronograma livro tal. Então, esse aqui eu acho que eu termino ler no mês, em fevereiro. Esse aqui vai fevereiro e março. Esse aqui, então esse das benevolentes eu coloquei ele no decorrer do ano. Então, junto com as leituras programadas mensalmente, eu tenho a leitura em paralelo do livro das benevolentes. Tem um vídeo específico no canal sobre esse material, vale a pena você dar uma olhada lá. Então é isso pelas minhas leituras de janeiro, e mais para frente um pouco eu vou fazer as minhas leituras de fevereiro. Um forte abraço, deixe seu like, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.